nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Com Jesus ao meu lado, posso alegre avançar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Pai nosso que estás no céu, abençoe minha família, todos que estão aqui, os que não puderam vir, abençoe a escolinha das crianças e a dos adultos. Abençoe todos que estão aqui e os que não puderam vir. Só o Senhor pode abençoar, em nome de Jesus, amém. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Alguns escolheram umas coisas que não eram tão boas para o coleguinha fazer. Aí acabou que quem foi fazer? A gente mesmo. Então, o nome dessa dinâmica é o feitiço virou contra o feiticeiro. Se você, às vezes, manda o coleguinha, você tem que se colocar no lugar do coleguinha. Você só pode mandar o coleguinha fazer uma coisa que você gostaria também de fazer. Certo? Porque a gente deve amar quem? O próximo. O próximo como a si mesmo. O que é essa porção aqui do capítulo 5 de Gálatas tem a ver com a restante da argumentação do apóstolo Paulo, com que o apóstolo Paulo estava argumentando aos Gálatas? Vamos analisar comigo. Ele a todo tempo vinha falando das obras da lei. Eu já falei aqui em outro momento que os Gálatas tinham uma antiga vida de pecado,
Portanto, eles viviam na carne. Mas agora, ao receberem Jesus, muitos daqueles irmãos estavam se desviando. Estavam querendo continuar na carne. Mas agora sobre outra perspectiva. Eles estavam querendo o quê? Fazer obras da lei. E, portanto, quando o apóstolo Paulo diz obras da carne, ele está dizendo o seguinte: olha, aqueles que querem se salvar pela lei, é esse o sentido que a gente conecta o capítulo 5 aqui, essa porção do capítulo 5, com o restante do capítulo e com o restante do livro. Né? Quando ele diz assim, vocês que estão tentando guardar a obra da lei apenas pelo seu próprio esforço, isso não vai gerar outra coisa senão obras da carne. Porque quando vocês guardam a lei pelo próprio esforço, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo, sei lá, como os fariseus faziam, que guardavam a lei para aparentar uma falsa religião, uma falsa moral. Então isso também é obra da carne. E é interessante pensar uma coisa aqui. É que muitas vezes nós pensamos nas obras da carne, inclusive o pastor aqui na lição dá uma lista, imoralidade, também nós vimos aqui no livro de Gálatas, bebedeiras e outras coisas mais, pensando que essas obras da carne, elas são obras próprias das pessoas que não estão no contexto da igreja, da vida cristã. A gente pensa nessas obras da carne como as pessoas que estão fora daqui. Vamos usar a expressão mais comum, que estão no mundo, praticando as obras da carne. E nós não, nós estamos aqui na igreja livres disso. Nós podemos orar aquela oração do fariseu: ó Senhor, graças te dou porque não sou como esses que estão no mundo, praticando as obras da carne. Eu estou aqui, né? No Espírito, praticando a obra do Espírito. Eu jejum, eu devolvo o dízimo, eu guardo os mandamentos, eu vou para a igreja no sábado, eu oro 2 vezes por semana. Só como esses não. Então nós temos essa tendência que, por estarmos do lado de cá, acharmos que nós estamos no Espírito e que os que estão lá estão vivendo na carne. Mas aí o alerta, o apóstolo Paulo está escrevendo para quem? Para os Gálatas, pessoas que já estavam na igreja, as igrejas da Galácia, ele disse isso claro. Ou seja, portanto, pessoas que já tinham recebido o Evangelho, que já estavam caminhando no Evangelho. E quando ele diz inveja, e a gente viu aí no final da argumentação, não sejam os invejosos, né? Porque isso é obra da carne. Muitos daqueles, a gente viu no início da lição dos Gálatas, que muitos daqueles cristãos dali, líderes, eles eram movidos por invejas. Eles queriam mostrar também a sua influência, a tentar influenciar alguns que estavam ali na Galácia. Eles estavam querendo que muitos criar uma certa divisão, partidarismo na igreja. E aí por isso que o pastor aqui, também a gente viu no capítulo 5, que as divisões, as facções que existem dentro da igreja, isso é tudo obra da carne, e isso está sendo reprovado por Paulo. Isso aqui está sendo reprovado por Paulo. Então, qual é o convite de Paulo? Não vivam mais das obras, porque se vocês viverem das obras da lei, tentando se justificar pela lei, por esse esforço de querer mostrar uma religião aparente, vocês estão movidos pela carne, estão movidos pela inveja, movidos pela distinção, pelo orgulho. E tudo isso é obra da carne. E qual é o convite de Paulo? Vivam no Espírito. Olha só, irmão, olha a profundidade da mensagem que eu queria que vocês entendessem. Vanusa, mãe, Stephanie e Sofia. Vocês têm que guardar a lei, eu não estou negando a lei. Mas a lei pela lei é morta, a letra é morta. Primeiramente, ela produz o quê? Obra da carne. E eu estou convidando vocês a viverem no Espírito. A verdadeira obediência é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Eu convido vocês a viverem no Espírito. E nesse sentido, a lei no Espírito, ela vai produzir amor, bondade, benignidade, mansidão. Então esse é o convite de Paulo para aqueles irmãos da Galácia. Amém? Viver no Espírito é o quê? Primeiro tópico? Viver no Espírito não significa viver sob meras formalidades ritualísticas. Por exemplo, dentro da argumentação que eu estava há pouco tempo.
Se sua vida, você não busca Deus, não busca mudança e transformação, não busca ser guiado pelo Espírito Santo, que sua vida se resuma apenas uma vida de formalidade, de ritualística, de vir à igreja, mas vem à igreja, mas lá em casa não continua. Não adianta nós querermos que o irmão guarde o sábado, por exemplo, do jeito que é para guardar o sábado, com aquela formalidade, porque vai ser mais uma formalidade. Vai ser obra da carne, como o apóstolo Paulo diz. Vocês não podem, vocês pecam porque vocês não vivem no Espírito. Vocês querem viver pela lei, pela formalidade, pelos ritos. E quando vocês vivem só pela lei, forçando uma obediência, ou uma obediência aparente, pode ter certeza, isso é obra da carne também. A verdadeira obediência é produzida pelo Espírito Santo. Então, quando eu tenho uma comunhão, uma experiência com Deus e o Espírito Santo, essa obediência é natural. E não adianta a gente forçar. Por mais que a gente pregue, a gente dê o conselho, mas isso vai depender de cada um. Nós não podemos ter o controle da vida do irmão, do outro, porque senão nós queremos forçar ele a fazer coisas da carne. Ei, você está fazendo isso, tem que fazer. Porque ele só vai fazer na carne. Ele não consegue fazer no Espírito. Então, primeiro tem que ter essa experiência com Deus, com o Espírito Santo. O que é que você entende, Sofia, quando você lê esse tópico de não viver sobre meras formalidades e ritos? De que andar no Espírito é um estilo de vida. Aqui na lição dá um exemplo de uma pessoa que vai para a academia uma vez na semana e faz só 10 minutos de esteira e acha que está tudo bem. Aí o autor fala que andar no Espírito não é, tipo assim, só num dia específico, que é geralmente final de semana. É um estilo de vida, a semana todinha. Vocês viram? Você vai 10 minutos, uma vez por semana. Aí acha que já está se exercitando. Mas vamos supor, mãe vai funcionar uma vez por semana. Um exemplo. Ou caminho uma vez por semana. Aí do mesmo jeito, a gente vem uma vez, só na igreja, uma vez por semana. O único momento que você fala de Deus, que leva seus filhos para Deus, pronto, o resto da semana mais nada. Isso. Então não ouve uma música, não lê uma outra literatura que lhe aproxima de Deus, não fica contente no espírito de oração com Deus, nem lembra de Deus, né? Nem no momento difícil lembra de Deus. Aí só vem aqui vamos dizer, nem 10 minutos, mas 2 horas no sábado. Como isso vai produzir obediência verdadeira? O fruto do Espírito de obediência, porque a mansidão, o domínio próprio, tudo isso é gerado pelo Espírito Santo. Qualquer coisa que nós fizermos vai ser aparente, para que o irmão veja, eu estou guardando um sábado, mas será que eu estou guardando realmente com aquela alegria que um servo de Deus sente com guardar o sábado? Porque estou com medo de Ivanusa ver que eu não estou guardando o sábado. Estou com medo de Fatinha não ver, o pastor ver. Isso não é obediência verdadeira, né? A verdadeira obediência é gerada pelo Espírito Santo. Amém? Viver no Espírito, Vanusa, é representar os valores morais e éticos do reino de Deus. Presta atenção. Quando a gente fala em moral e ética, as pessoas logo se assustam com o nome moral. Mas moral e ética é uma moral do reino. Não é uma falsa moral. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Nesse segundo lugar implica isso? Implica que em questões morais e éticas, cujos valores representam o reino de Deus. Isso significa que andar no Espírito é ser guiado pelo caminho proposto por Ele. E este caminho é traçado pelos valores morais e éticos. Quando a gente anda no Espírito, quando a gente tem o Espírito de Deus ou procura ter, não só na igreja, em casa, no dia a dia, a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus para poder a gente ter o Espírito de Deus em nós. Aí isso facilita em quê? Justamente porque diariamente nós somos alvos na rua de provocações. E tem seres humanos que já são dos seres humanos de terem temperamento forte. E se a gente está com domínio, está com o Espírito Santo, naquela hora a gente pede a Deus sabedoria, tranquilidade, a gente tem como reagir. Tanto para reverter esse quadro, como também em pecar, em coisas erradas que a gente sabe.
que é errado. Se a gente está com o Espírito de Deus, a gente procura menos pecar, menos fazer as coisas erradas. Porque já é da carne, já é do ser humano pecar. Quando a gente tenta se esforçar um pouquinho, eu vou controlar esse meu temperamento. Qual é o resultado disso? Seja sincera, a gente não se frustra mais ainda, porque a gente diz, eu não vou fazer mais, aí acaba fazendo. Né? Tem aquele temperamento forte, depois eu não vou fazer mais. Não acaba sendo pior? Na sua opinião, não frustra mais? Só existe uma solução. Qual é? É a gente entender que nós não somos nada, que dependemos de Deus e do Espírito Santo, da graça de Deus. Isso é mais uma vez para a gente dizer, eu não consigo sozinho. Sozinho eu sempre vou falhar. Pelo meu próprio esforço, eu só vou produzir obra da carne. Então, quando eu tenho essa consciência, e é isso que Deus quer, que o ser humano entenda que ele não é nada, que ele tem que negar o eu, que ele é vazio, que ele precisa se preencher de Deus. A plenitude é de Deus, nós não temos nada. E só, se nós não temos nada, entender que quando a gente se esforça, e esse esforço não nos garante nenhum resultado, então é a hora de buscar a Deus, o Espírito Santo. Porque só Ele que pode gerar em nós esse fruto. Esse domínio próprio, né, parte desse fruto, no caso, como você mencionou aí, o caso do domínio próprio. Só o Espírito Santo. Amém? Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Em último lugar, podemos afirmar que andar no Espírito é o caminho seguro para vencer as carnalidades, e isso é o conselho precioso que recebemos de Paulo, quando ele dá início à abordagem do tema. Como ele diz, fazer a vontade o desejo da carne. Se você não está seguro que você está com o Espírito, então você não consegue fazer sozinho. Você acha que, por exemplo, como foi abordado aqui, guardar o sábado, devolver o dízimo, ir à igreja uma vez na semana, fazer exercício uma vez na semana. Não é bem assim, você acha que está seguro. Para você andar no Espírito, você tem que seguir os caminhos do Senhor, né? Ir para a igreja todos os dias de culto, não é só o sábado, né? O domingo, final de semana. Porque se você começar a entender que você, como dessa semana eu falei, as pessoas acham que são os crentes sabatinos, né? Que só querem ir para a igreja dia de sábado. Mas não é bem assim. A gente temos culto da quarta-feira, tem o culto do sábado e do domingo. E se a gente ficar naquela que hoje eu não vou porque estou isso, estou aquilo, aí tem outro compromisso, e aí hoje eu não vou para a igreja. E vai levando, e sua fé vai enfraquecendo, e você termina que você não vai mais nem um dia nem outro. E o que Deus quer para a gente é que a gente faça a vontade dele, não a vontade da carne, né? A vontade do mundo, né? Se nós andamos no Espírito, nós estamos no Espírito. E se nós fazemos a vontade da nossa carne, então não agrada a Deus, e a gente caímos na cilada do inimigo mesmo, né? Por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus sempre, né? Seja em casa, na igreja, em qualquer lugar. E pedir o Espírito Santo para conduzir nossa vida, né? Porque sem Ele também a gente não é capaz. A gente achar que a gente pode vencer sozinho, não podemos. É por isso que a gente sempre tem que estar em comunhão com Deus. Quando a gente vem esse tópico aqui de vencer a carnalidade ou as obras da carne, é porque o que reina em nós é o pecado. Nós já nascemos em pecado. Então as obras da carne é própria da inclinação humana. Nós somos inclinados às obras da carne. Então só podemos vencer por meio do Espírito. Sem o Espírito de Deus não tem como vencer. Nós vamos continuar. Era assim que o apóstolo Paulo queria que os Gálatas compreendessem. Sem Jesus, sem o Espírito Santo guiando, eles não podiam vencer a carne. Eles deixaram a antiga vida de pecado, de idolatria, mas agora, ao entrar no meio cristão, né, a ter aquela nova experiência dele como igreja, se eles não mudassem o foco deles, se eles quisessem continuar praticando uma obediência, mas uma obediência forçada, nada tinha mudado da época que eles eram do mundo, vamos usar essa expressão entre aspas, que eles não eram ainda cristãos, e agora que eles passaram a ser cristãos.
Então assim somos nós. Mesmo na igreja, e aí temos uma ilustração muito clara na Bíblia, que são os dois filhos da parábola. O filho pródigo que vai embora, que se prostitui, que bebe, que pratica tudo que realmente a carne desejava que ele praticasse, mas aquele que ficou dentro, obedecendo o pai, mas tudo isso era por inveja, em busca de um reconhecimento, talvez por orgulho, por vaidade, e aquilo ali também era obra da carne. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês mesmo no contexto de vida cristã, se vocês não derem a direção da sua vida para o Espírito de Deus, deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, e tentar fazer qualquer coisa, mesmo que seja algo religioso, uma prática religiosa, se vocês tentarem fazer sem o Espírito Santo de Deus, vocês vão continuar na carne. Quem vai reinar na vida de vocês ainda será a carne, e não o Espírito de Deus. E Ele nos convida a vencer a carne, buscando o Espírito Santo de Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Santo Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, estarmos juntos para estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. A nossa imensa gratidão por isso. Que o Senhor capacite a Tua igreja cada vez mais. Que o Senhor possa, de certa forma, gerar em nós esse fruto de produzir, Senhor Deus, boas obras, não pelo esforço, mas como algo natural, resultado de uma experiência, Deus, de uma comunhão, de uma vida, Senhor Deus, de intimidade contigo, uma vida de oração, de uma vida de estudo da palavra, que nós possamos cada vez mais, Senhor Deus, alimentar o nosso espírito, que o Teu Espírito Santo cada vez mais possa viver em nós e que o eu possa desaparecer, que possamos nos esvaziar e nos deixar encher pela Tua plenitude, a plenitude da Tua graça, a plenitude do Teu poder, a plenitude do Teu Espírito. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sábado a gente falou sobre o que? Sábado passado? Batismo de Jesus. Certo. Foi qual é o nome do rio que ele foi batizado? Jordão. Jordão, certo. Quem foi que batizou Jesus? Então, fixou mesmo. O corpo inteiro, não foi? E por que a gente não batiza criança, gente? Criança não tem pecado. E o que mais? Porque elas não sabem que estão sendo batizadas. Certo, criança. Isso, criança não sabe de nada, né? Por isso que a gente só batiza quando está adulto, quando tem consciência, quando quer realmente ser batizado, entregar sua vida a Jesus. Ok. Hoje a gente falou sobre o que na salinha? Moisés abriu o mar. Ele estirou sua mão contra o mar e o seu cajado e abriu o mar para eles passarem, e os faraós ficaram. Foi. Aí o mar se abriu, eles saíram todos e Moisés controlando. Aí saíram todo mundo, chegaram ao fim, os faraós estavam todos andando, ainda quase bem pertinho. O mar foi lá e começou, ele fez a mesma coisa,
para o mar se fechar. O mar se fechou e todos morreram. Na hora que eu estava contando a história, eu perguntei às crianças se elas estivessem lá, se elas teriam atravessado o mar. Uns disseram que sim, outros disseram que não, que tinha medo. Não foi, Bebel? Mas depois eu disse a ela o quê? Que naquele tempo eles tinham que confiar em quem? Deus. Era Deus que estava fazendo o quê? E aquilo, a abertura do Mar Vermelho foi o quê? Um milagre de Deus, né? Coisas que parecem que são impossíveis, quando acontecem, elas são chamadas de milagres, certo? Qual é a lição que a gente pode tirar dessa história? Que a gente deve confiar em quem? Em Deus, apesar que os problemas parecem ser impossíveis de resolver, mas quem resolve para a gente? Deus. Muito bem, crianças. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, mostrando o amor de Deus. O coelhinho pula, sim pula, sim pula. O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus. A linda flor se abre, se abre, se abre. A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, mostrando o amor de Deus. O coelhinho pula, sim pula, sim pula. O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus. A linda flor se abre, se abre, se abre. A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus. Mostrando o amor de Deus. Mostrando o amor de Deus. A graça do Senhor, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Bom sábado a todos e até amanhã, hein?